E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Caio, voltamos aqui com o nosso curso. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre espaços vetoriais. Vocês vão entender o que é um espaço vetorial. Vamos falar um pouco sobre retas numéricas, plano euclidiano, espaço euclidiano tridimensional e vou falar também um pouco aí sobre axiomas, tá? Vamos lá então? E aí pessoal, voltando aqui então, a nossa aula sobre espaços vetoriais. Vamos entender então o que seria um espaço vetorial. Nós podemos definir um espaço vetorial como espaço em que estão compreendidos os vetores, né? Podemos classificar em três tipos de espaços vetoriais. O espaço R1, no caso, ele representa a reta numérica, né? Nós temos o plano euclidiano, ele é representado pelo R2, tá? E o espaço euclidiano tridimensional, que é representado pelo R3. Então aqui embaixo vocês podem visualizar, né, alguns exemplos. Um vetor U em uma posição R1, né, em um espaço R1 de uma reta numérica, em que a reta tem exatamente essa direção. Um plano euclidiano, que é o segundo caso aqui. Então nós temos aí a ordenada Y e a abscissa X. Nós temos um vetor U, que isso aqui seria o seu par ordenado, né? O par ordenado com as coordenadas U1 e U2. No caso aqui, U1 estaria representando a coordenada do eixo X e U2 estaria representando a coordenada do eixo Y. E agora, no espaço euclidiano tridimensional, aqui nesse caso você pode ver um exemplo também de um vetor U, só que agora tem uma tripla ordenada, né? Que é o U1, U2 e U3. Então, o U1 está compreendido no eixo X, o U2 está compreendido no eixo Y e o U3 é a coordenada respectiva do eixo Z. Tá? Isso seria os espaços vetoriais. Bom, vocês podem executar soma e multiplicação de vetores, tá? Aqui nós temos alguns exemplos que eu vou explicar para vocês aqui o que acontece, tá? Como que você soma um vetor? Então, nesse primeiro exemplo, vocês podem observar aqui que a gente tem o vetor U, né? E temos também o vetor V, certo? E esse vetor que está aqui no meio, ó, é o vetor U mais V. Beleza? O que seria o vetor U mais V? É a mesma coisa que se vocês fizessem o seguinte. Pegasse o vetor U, ele é o primeiro aqui na soma, ó, vetor U, e somasse com o vetor V. Então você pega esse vetor V, você vai deslocar esse vetor V, você vai passar ele para cá. Então é como se o ponto de início do vetor V, que é esse aqui, passasse para o ponto de término do vetor U. Então, de forma paralela, né, você vai passar o vetor V para cá. Então, U mais o vetor V vai resultar no vetor U mais V, que é esse vetor aqui do meio. Tá? Bom, nesse segundo exemplo, pessoal, o que vocês podem observar aqui? Nós temos também o vetor U e o vetor V, só que agora temos aqui o espaço euclidiano, né? O eixo Y e o eixo X. Então aqui, ó, o vetor V, ele está, o par ordenado do vetor V, ele é o par x2 e y2, certo? E o par ordenado do vetor U é o x1, correspondente ao eixo das abscissas, e o valor do y1, correspondente ao eixo das ordenadas. Agora, se você quiser saber a soma desses dois vetores, U mais V, basta você somar os valores de x1 mais x2. Então, você vai ter a coordenada aqui no eixo x, né? Então, x1 mais x2 vai ser a coordenada correspondente ao eixo x da soma dos dois vetores. E se você somar o valor de y1 mais o y2,
você vai ter aqui a coordenada da soma dos dois vetores correspondente ao eixo das ordenadas y. Então, você teria aqui o ponto correspondente à soma dos dois vetores, u mais v. Beleza? Bom, e nesse terceiro exemplo, pessoal, vocês podem visualizar aqui também um vetor u, tá? E nós temos também agora um escalar que chamamos de alfa. Se você pegar e multiplicar o vetor u pelo escalar alfa, você vai ter um valor maior que ele, se esse alfa for maior do que 1. Agora, se o seu alfa for menor do que 1, né, estiver entre 0 e 1, ele vai ser um vetor menor do que o vetor inicial u, certo? Agora, se ele for maior que 1, então ele vai ser maior. Então, quando você multiplica um vetor por um escalar, ele sempre vai ter a mesma direção. E se o valor do alfa for positivo, né, do seu escalar for positivo, ele também terá o mesmo sentido. Agora, se o valor do seu alfa for negativo, ele vai ter sentido contrário ao vetor u, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Bom, axiomas de um espaço vetorial. O que seriam os axiomas de um espaço vetorial? Você tem vários axiomas, tá, pessoal? O axioma de comutatividade, associatividade, vetor nulo, inverso aditivo e distributividade. O que seriam esses axiomas? São propriedades dos vetores que demonstram que não importa a soma, a sequência da soma dos vetores, o resultado sempre vai ser o mesmo. Como assim, professor? Nesse primeiro caso, né, o axioma de comutatividade, o que seria isso? Quando você tem um vetor u mais o vetor v, é a mesma coisa que você dizer que o vetor v mais u, mesma coisa que o vetor v mais u, vai dar o mesmo resultado. Como vocês podem observar aqui nessa imagem, esse exemplo que eu já mostrei para vocês, né? Então a gente fez primeiro o vetor u, certo? E depois somamos aqui com o vetor v. Você pode também mudar a sequência, fazer o vetor v mais u. Você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Então começa aqui com o vetor v, né? Então você vai iniciar aqui com o vetor v e depois você vai deslocar o seu vetor u, né? Então o ponto de início do seu vetor u você vai colocar aqui no final do vetor v. Bom, então o ponto de início aqui do seu vetor u você vai colocar aqui no final do vetor v. Então isso aqui seria o seu vetor u. E ao somar os dois vetores você vai ter o mesmo vetor u mais v, que é igual ao vetor v mais u. Isso seria o axioma de comutatividade, tá? O axioma de associatividade, o que significa isso? Quando você tem, por exemplo, mais de dois vetores, né? U mais V mais W, ao você colocar um parênteses aqui, assim como é na matemática, né? Você sempre resolve a soma dos parênteses primeiro. E depois você soma o restante da sua equação. Então, vamos supor aqui. Vamos supor que temos aqui um vetor U. Depois, nós somamos com o vetor V. E depois, nós somamos com o vetor W. A soma desses vetores vai me gerar um vetor resultante, que eu vou chamar de vetor R, tá? Então, seguindo essa lógica aqui, ó, U mais V, então começo com U, depois vem o V, depois eu somo com o W, vai me gerar esse vetor resultante. E agora, se eu mudar essa ordem, pessoal, se eu somar agora primeiro o V e depois o W e por último o U, o que vai acontecer aqui? Então, nós teremos então, vai ser o primeiro V, né? Então, vou começar aqui, ó, vetor V. Depois, eu vou somar o vetor W. Então, o vetor W ele desce. Lembrando, o mesmo comprimento, tá?
o mesmo valor do comprimento do vetor. Então aqui seria o vetor W, e depois eu iria subir aqui o vetor U, que iria dar exatamente no mesmo final da outra soma que nós fizemos. Então vai gerar o mesmo vetor R, tá? Isso seria o axioma de associatividade. Mesma coisa, pessoal, quando você tem escalares, tá? Então, por exemplo, vamos dizer aqui que o alfa, como exemplo, né? O alfa seria 2 e o beta seria 3. Um exemplo, tá? Só deixa eu apagar aqui. Opa! Deixa eu escrever de novo. Então, vamos supor que o alfa é igual a 2 e o beta é igual a 3. Então, seja aqui o vetor V, tá? Vetor V. Eu quero agora alfa vezes beta, que vai multiplicar o vetor V. Então, primeiro você multiplica os dois escalares, né? 2 vezes 3 vai dar 6. Então, você vai ter um vetor resultante aqui. Imagine que esteja em escala, né? Imagine que você pegue 6 vezes esse pedaço, divide em 6 aqui, vai dar 6V, certo? Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que se você pegasse e fizesse alfa que multiplica beta vezes V. Ou seja, o beta não é 3 e o alfa não é 2. Então, a mesma coisa que você pegar 3V, né? O vetor aqui, 3V, e multiplicasse depois por 2. Então, a hora que você somar aqui, ó, mais o mesmo vetor, né? 3V mais 3V, que no caso aqui é 3V vezes 2, né? Aqui o vetor resultante, você teria o vetor 6V, tá? Isso aqui, então, seria o axioma de associatividade. Beleza, pessoal. O terceiro axioma aqui é do vetor nulo. O que isso significa? Um vetor nulo, pessoal, é quando ele não tem nenhum valor. O ponto de início dele, o ponto de término do vetor é o mesmo. Então, nesse caso aqui, ó, seja vetor zero, vetor nulo, né, pertencente ao espaço vetorial, tal que o vetor V mais o vetor nulo, né, ou zero, é igual a zero mais o vetor V, que é igual a V. Então, se você soma qualquer vetor com vetor nulo, vai te dar o próprio vetor, tá bom? Isso seria o axioma do vetor nulo. Bom, inverso aditivo, o que quer dizer esse axioma aí? Quando há um vetor U pertencente ao espaço vetorial, existe também um vetor menos U pertencente ao espaço vetorial, que podemos nomear de inverso aditivo, tá? Ou de simétrico de U, tal que menos U mais U é igual a U mais menos U, que é igual a zero. Ou seja, o que isso quer dizer? Se você pegar um vetor qualquer U, né, e você somar com o seu inverso, ou seja, com o vetor menos U, isso sempre vai resultar em zero. Então, o ponto de início sai daqui, chega aqui, a hora que você soma com o seu inverso, ele vai voltar no ponto de início novamente, que vai resultar em zero, tá bom? Bom, axioma de distributividade. O que seria esse axioma de distributividade? Quando você tem, lá na matemática, né, não sei se vocês lembram, conceito de distribuição. Então, quando você tem uma soma que multiplica por um número qualquer, você faz a distribuição. Aqui é a mesma coisa. O vetor V está multiplicando essa soma de escalares. Alfa mais beta vai multiplicar o vetor V. Então, isso quer dizer que alfa vezes U mais beta vezes U é igual a alfa mais beta vezes U, tá? Nós podemos dizer isso também quando a gente inverte, quando a gente passa o escalar para fora do parênteses e soma dois vetores, né? Então aqui, ó, U mais V
a soma desses vetores multiplicado por um escalar é a mesma coisa que você dizer que alfa vezes u mais alfa vezes v vai ser o mesmo, vai gerar o mesmo resultado, tá? Isso seria o axioma de distributividade. Bom, vamos resolver alguns exemplos aqui de soma de vetores, gente. Dados os vetores y, x e z, de acordo com a figura abaixo, calcule 3y menos 2x mais z. Então, nós temos aqui três vetores, ó, o vetor y, que ele está indicando o sentido para cá, né? O vetor x e o vetor z. Vamos começar aqui na sequência da equação. Primeiro, ele quer o 3y. Então, o y está para cima, né? Então, primeiro de tudo, você começa aqui, ó. Esse é o ponto zero, certo? Então, aqui você coloca o vetor y vezes 3. Então, você vai colocar 3 vezes esse vetor. Esse é o ponto de término. Tudo isso aqui vai ser o seu vetor 3y. Menos 2x. O que seria o vetor 2x? Aqui o vetor x não está para a direita, né? Aqui ele está dizendo que quer o sentido negativo, é menos 2x. Então, a gente vai passar para a esquerda o seu sentido. Vezes 2, então é 2 vezes o vetor x. Então, ele vai terminar aqui, certo? Mais o vetor z. O vetor z ele não está aqui para baixo, então você vai passar o vetor z aqui para baixo. Bom, terminamos a equação. Então, o ponto de término é esse aqui, ó. Então, você vai precisar traçar agora um vetor resultante, que a gente pode chamar de vetor S. Então, esse vetor S aqui, ó, é o vetor resultante da equação. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo? Só que o próximo exemplo que a gente vai resolver, nós vamos resolver pela regra do paralelogramo, tá? O que seria essa regra aí? É aquilo que eu falei antes, né? Lembra que eu passei o vetor u mais o vetor v, que não importa a sequência que você coloca a soma, sempre vai gerar o mesmo vetor? Por causa justamente dessa regra aí do paralelogramo, tá? Então, o vetor x, a hora que você coloca o seu vetor paralelo aqui no final do vetor y, ele vai te gerar o vetor resultante R. Mesma coisa, se você colocar o vetor y aqui na resultante do seu vetor x, tá? Também vai gerar o vetor R. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aí. Nesse caso, então, nós temos que o vetor R vai ser igual a 3x mais 4y. Vamos fazer pela regra do paralelogramo, né? Então, isso aqui, pessoal, seria o vetor x, tá? Isso aqui que está em vermelho seria o vetor x. 3 vezes esse vetor vai te gerar o vetor 3x, certo? Isso aqui seria o vetor y. Agora, 4 vezes esse vetor y, então divide aqui em 4. Imagina que está aqui na escala, né? Então, temos y mais y mais y mais y, que é 4y. Então, montamos aqui o nosso produto dos vetores x e y. Agora, somando esses vetores pela regra do paralelogramo, então posso dizer que tudo isso aqui, né, toda essa linha paralela aqui, também é o 4y, e essa linha aqui paralela em vermelho é também o meu 3x, tá? E o vetor resultante é a soma deles, que é o 3x mais 4y. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo. Agora, pessoal, incluir agora uma coordenada aqui, ó, um vetor z, tá? Então, temos o vetor 3x, 4y mais z. Tem um terceiro vetor. Agora, pessoal, tem 3 formas diferentes para você resolver isso aqui. A primeira delas, que é o que eu coloquei no desenho, né? Eu fiz na seguinte ordem. Eu multipliquei primeiro o 3x... Desculpe, eu somei primeiro o 3x mais z e depois eu somei com o 4y. Então aqui ó, você tem o vetor x em vermelho, o vetor z aqui em verde e o vetor y aqui em preto, tá? Então primeiro de tudo, eu calculei aqui o vetor 3x, então você soma o x vezes 3, né?
Então, 3x vai dar aqui o ponto de término dele. E depois eu somei com o vetor z. Eu fiz aqui a regra do paralelogramo, né? E aqui eu coloquei o vetor z, certo? Então, a resultante disso aqui me deu o 3x mais z. Continuando seguindo a regra do paralelogramo, o que nós podemos ter aqui? Isso aqui, pessoal, não é o vetor 4y. Eu posso deslocar esse vetor 4y na resultante que eu encontrei aqui do 3x mais z. Então, ao você colocar aqui o vetor 4y, você vai encontrar o seu vetor resultante dessa equação aqui de vetores, tá? Então, acha primeiro o 3x, depois acha o z, acha a sua soma, né, 3x mais z, soma com 4y, você vai achar o vetor resultante. Você pode também fazer de outras maneiras. Você pode fazer primeiro o 3x mais 4y e depois somar com z, né? Então você vai ter aqui o 3x, depois você vai somar aqui 4y. E por último aqui você fecha com o vetor z. Também vai dar o mesmo resultado, tá? Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje aí sobre espaços vetoriais. Obrigado pela atenção e até a próxima.